Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, somar, inovar. Crescer, fazer, Unir, fluir, viver. com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, Executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Olá pessoal, eu sou o Jonathan, gerente de loja Adelino aqui de Criciúma, Avenida Rui Barbosa, centrão de Criciúma. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da loja Adelino para você. A loja que é apaixonada pelo cliente. Vem comigo, Marshall. Aqui a gente tem uma linha muito grande de lavadoras, televisão, refrigeradores, eletrodomésticos, celulares, tá? Aqui você encontra tudo para sua casa, toda a linha de móveis, entrega e montagem gratuita, sem contar que o nosso crediário é próprio, é facilitado, então corre para a loja Adelino, que é a loja apaixonada pelo cliente. O pessoal aí, tá todo mundo no atendimento, os vendedores no atendimento, melhor atendendo o cliente, melhor atendimento de Criciúma, sem dúvida. Corre para a Adelino, que só aqui você encontra toda a variedade, todo o mix, a entrega e montagem gratuita. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Começando mais um podcast animal pelo canal Cristóvão de Lima e posteriormente pelo canal Portal Nações. Hoje temos um tema interessante que se estende a todas as pessoas, né, que tem pet. Hoje nós vamos falar com o William, adestrador. Bom dia, William. Bom dia, Cristóvão. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos tirar bastante dúvida aí do pessoal. Isso. É isso. O nosso programa ele fica no YouTube também. Quem não assistir ao vivo agora pode assistir em qualquer horário que ele fica lá guardado no YouTube, tá? Então, como é que começou teu interesse por cães, assim, até virar um adestrador, né? Então, eu comecei a me interessar nessa parte lá em 2019 porque eu tive um cão que era bronca. Que a gente chama de bronca. Ele tinha tanto reatividade com outros cães e tinha muito medo também com situações adversas, por exemplo, trovoada, carro que passava na rua. E aí esses problemas, eu tinha dificuldade de sair com ele na rua, né? Passear, problemas normais que a gente vê, que os tutores passam hoje. E aí eu procurei um curso online, né, para me auxiliar, para entender um pouco mais sobre psicologia canina, sobre comportamento, e ali eu tive bastante informação. Só que na parte da prática eu tive dificuldade em executar. E aí eu procurei uma escola de adestramento aqui em Criciúma, que me auxiliou nessa parte, e ali começou a minha caminhada. Desde 2019 estamos nessa pegada com cães. Assim. Certo. E já teve algum cão assim, de um temperamento muito difícil, que você conseguiu um resultado excelente, assim, um resultado que tu disse, nossa, o primeiro cão que tu conseguiu transformar, assim, sabe, que um desafio que foi para ti? Então, às vezes a realidade do tutor, ela é um pouco diferente do que a gente tem por um bom resultado, né? Às vezes até um simples passear na rua, que para nós é uma coisa fácil, sim, algumas pessoas têm dificuldade e têm nesse tipo de trabalho um bom resultado. Mas eu já tive nesse meu percurso um trabalho de 3 meses com uma chow-chow, que ela não permitia o tutor escovar o pelo. Então, o principal ponto para ele era isso. Ele não conseguia manusear o cão
E a gente fez um trabalho de dessensibilização, de poder passar escovinha, de poder cortar unha, poder fazer higiene da orelha. E aí, no final desses 3 meses ali, fazendo esse trabalho, esse acompanhamento, a gente conseguiu entregar, vamos dizer assim, da forma que eles almejaram. E o trabalho foi concluído dessa maneira. Que bacana. Tem alguma restrição, assim, algum cão que é indomável? Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Todos os cães eles podem ser adestrados, todos os cães aprendem. O que acontece é que alguns cães tiveram experiências ruins e foram gratificados por isso. Como assim, William? Vamos imaginar a situação que eu tenho um cão pequeno dentro do apartamento, ok? Aí quando chega uma visita, meu cão late para essa visita e eu vou lá e dou um colo para acalmar. Então eu pego no colo e fico ali acariciando, acalmando. E esse meu comportamento vai fortalecendo o comportamento errado do cão. E aí quando isso é feito por um longo período, tá? Gera um hábito muito forte no cão e às vezes eu tenho uma grande dificuldade em reverter isso. Certo? Então, um cão filhote, um cão novo, eu tenho uma maior facilidade para reverter um comportamento, porque foi feito num período menor do que um cão já idoso, vamos supor, que durante toda a vida dele eu estou reforçando aquele comportamento errado, ou de latir, ou de querer morder, né? Então, essas situações elas são um pouco mais difíceis de reverter, mas todos os cães eles aprendem. Seria como um cão sem vícios, né? Exatamente. Um cão que não tem um vício, ele vai ser mais fácil, por isso o filhote, né? E como eu falei, a gente mesmo fortalece o comportamento errado com as nossas atitudes, às vezes por falta de informação, né? Não saber como agir na hora, vai fortalecendo o comportamento no simples fato de dar uma atenção pro cão, de dar um carinho naquele momento ali, até que vira um hábito. A partir do momento que vira um hábito pro cão latir para todo mundo que ele vê, ou todo mundo que eu recebo em casa, isso fica muito mais difícil de reverter mesmo. E com relação às raças, assim, tem treinamentos específicos para cães funcionais, cães, né, para ficarem mais calmos em apartamentos. Fala um pouco para a gente assim, dessa diferenciação de adestramentos. Quais tipos de adestramentos podem ser feitos? Então, assim, o meu trabalho hoje ele é a domicílio, então eu me disponho a ir na casa do cliente e fazer o trabalho lá, ok? Tirando aquelas raças que eu quero para uma função específica, por exemplo, uma guarda, eu quero um cão guia, esses trabalhos muito específicos, a gente trabalha muito a realidade de cada pessoa. Então, hoje eu atendo clientes que têm dentro de apartamento tanto um Shih Tzu quanto um Golden, que são cães que variam de tamanho e comportamentos diferentes, né? Uns tendem a ser mais calmos e os Goldens na fase de infância mesmo tendem a ser bem enérgicos. Bem moleque, bem... E aí a gente trabalha muito a realidade de cada pessoa, tá? Eu tenho clientes hoje que têm sítio e é uma realidade completamente diferente de um cliente que tem um cão dentro do apartamento, tá? A base é a mesma, obediência e liderança, ok? Então a gente vai trabalhar comandinhos básicos de senta, deita, fica, vem, tá? E a realidade das pessoas. Então, dentro do apartamento eu quero que o cão acerte a necessidade. Então a gente vai trabalhar xixi e cocô lá na fraldinha, tá? Por exemplo, no sítio tenho outros animais. Eu crio as galinhas, eu crio os outros bichinhos e eu não quero que o meu cão ele ataque esses outros animais que fazem parte do nosso convívio. E aí, para esses tipos de cliente, a gente vai trabalhar esse comportamento. Com os outros animais é bom pontuar, porque eu morava na primeira linha e já apareceu uma cachorra de rua, a Pepsi. A gente botou Pepsi porque ela era toda pretinha, ela ficava sentada, parecia uma garrafinha de Pepsi, assim. Aí a gente estava tentando achar um lar para ela, a gente já tinha 3 cachorros, não queria botar dentro do pátio, e um vizinho da frente criava codorna. E um dia ela foi lá e abriu a gaiola da codorna e veio com uma codorna na boca, com as asas abertas, assim, mas ela não machucou. Ela ficava brincando assim com a codorna, não era agressivo. Só que no pegar uma, ela soltou todas as outras, né? Aí então é complicado, principalmente em sítio, assim, matar galinha, então tem que respeitar, né? Para não acontecer... E já gera um transtorno, né? Por exemplo, assim, quando... vamos voltar a esse exemplo do sítio. Quando as galinhas são minhas,
me gera um prejuízo, vamos dizer Sim, assim. sim. E quando o cão evade o meu limite e aí pega os animais Pega do o outro, território do outro pior vizinho. ainda, né? Porque além do fato de ser de outra pessoa, tem esse convívio entre os vizinhos ali, que a gente não quer ter um tipo de conflito também, né? Porque se a galinha é para corte é uma coisa, né? A pessoa não é tão apegada, mas se é uma poedeira, né? Exatamente. Se é para produção de ovos, geralmente tem galinhas ali com 5, 7, 8 anos. Tem uma amiga minha que tem uma galinha com 10 anos, cara. Eu acredito. É xodó dela, entendeu? E até esses cães, assim, é importante deles terem um trabalho de adestramento e ficarem condicionados ao seu limite, porque geralmente os outros vizinhos também têm outros animais, né? Sim. Então tem os gatos deles também. E geralmente eles têm uma liberdade muito grande, porque são cães que não ficam na coleira, não tem um canilzinho. Então fica mais condicionado a estar solto, a estar livre, sem nenhum tipo de ferramenta de passeio. Né? E quanto tempo, em média, dura um adestramento? Assim, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas ele pode durar de tantos, quantas sessões, não sei se chama sessões ou aulas. Qual é esse tempo de aprendizado para o animal? Tá. Eu sei que também tem animal que aprende mais rápido, tem mais inteligência do que outros, né? Dá uma explanada sobre isso. Certo. Eu gosto de fechar pacotinhos de 5 semanas, tá? E o meu trabalho, ele é um trabalho de evolução. Então, quando eu vou na casa do cliente, eu faço um trabalho inicial com o cão, eu deixo um exercício e a pessoa vai estar praticando aquilo ali até a nossa próxima vinda. Como tu mesmo mencionou, tem cães que rapidamente eles pegam e a gente tem uma evolução muito rápida, tá? E outros a gente tem uma certa dificuldade em evoluir o trabalho. O que a gente faz é trabalhar dentro daquilo que o cão me proporciona, me fornece. Então, eu não vou querer extrair muito do cão em pouco tempo se ele não é tão participativo, se não é um cão que demonstra muito interesse. Então, a gente respeita também o limite de cada cão. Certo. Porque tem um pastor Malinois, ele é muito mais inteligente, não inteligência assim igual dos humanos, mas para isso, né, para adestramento, ele é muito mais inteligente do que um Shih Tzu, né, do que uma outra raça criada para ser companhia. Para né? companhia, te entendo. Então, assim, nós temos hoje uma variedade muito grande de raças, né? Sim. E algumas realmente se destacam. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar muito com Pitbull e Rottweiler. Eu adoro essas duas raças. Mas aí o pastor Malinois, na parte da inteligência, realmente eles são muito espertos. Aí nós temos os Borders, que originalmente também pegam com facilidade. E os Golden, né? E o boiadeiro australiano também. Que também são cães que, com poucos estímulos, tu já consegue ter um retorno bem bacana. Mas todas as raças eles aprendem, né? Às vezes o tutor tem em casa 2 cães da mesma raça. E aí deslancha muito mais um do que o outro. E aí a gente vê que o fato do indivíduo, às vezes, é muito mais importante do que a raça em si. Eu não tenho assim, a gente não tem um canil para criação de cães, né, para venda, mas como a gente acompanha muito cão de rua, a gente acaba tendo muita ninhada, acompanhando o desenvolvimento das ninhadas, né? E numa ninhada de Rottweiler, tu já vê quem vai ser o alfa, tu já consegue ver o mais medroso, o mais tancinho que vai se machucar e vai cair, vai se bater todo, né? É bem assim. E quando o filhote chega na casa da pessoa, né? Eu costumo mostrar muito as atitudes do filhote que eles faziam lá na ninhada, né? Durante a interação entre eles, durante a brincadeira entre eles, que estão se reproduzindo com a família, tá? A montada, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê muito na brincadeira dos filhotes, um botando o outro para baixo, um virando o outro de barriguinha para baixo. E às vezes dentro de casa, meu cão começa a montar na minha perna, né? Tô no sofá, o cão quer ficar sempre por cima. Já é uma demonstração que aquele cão é um cão dominante. Ele é o alfa. Que lá na ninhada, lá entre os irmãos, ele já mostrava uma certa dominância, um certo respeito para os outros. Então, quando em casa eu não tenho informações ou um caminho a seguir para reverter essa situação,
Se eu tenho, por exemplo, um Rottweiler lá pelo um ano e meio, ele está adulto, ele é um cão dominante, eu já criei, né, uma certa dificuldade e um trabalho maior lá na frente. E o medo é um grande inimigo, né, do tutor, tem famílias que compram um Rottweiler bonitinho, pequenininho, só que mesmo pequeno ele já demonstra a mordida dele que é forte, que é um cão que vai ser forte, né? E aí às vezes alguém da família, esse cão começa a crescer e essa pessoa começa a ter um receio. Esse receio pode se tornar um risco, né? Pode se tornar um risco e geralmente vira um risco real, e né? Pode causar um acidente bem sério, né? Exatamente. E assim, ó, principalmente com quem tem crianças, né? Sim. Gera uma certa defesa muito grande, né? Porque o cão chegou, aí a criança corre, ninguém deixa o cão interagir com aquela criança. Protege demais, né? Sim. Então, quando esse cão tem a oportunidade de aproximar, de tantas vezes a gente ter protegido, não ter deixado uma socialização saudável entre eles, a gente não sabe nem como que ele vai agir, né? Se vai encarar como alguém que ele quer conhecer de uma maneira tranquila, ou se ele encara como um problema, porque sempre que ele se aproximou, e isso indiferente se é criança ou adulto, sempre que ele se aproximou, a família em si entendia como um problema, né? O cão aproximar, porque vinha correndo, porque ia derrubar, e aí a aproximação desse cão pode ser um problema mesmo. Por isso que é bom a interação, né? Interagir sempre, quando o cão vier, tiver criança, já desde pequeno, já... Mostrar o máximo de estímulos possíveis, né? Tirar o medo da criança também. Exatamente, as realidades da família. A gente recebe muita visita aqui em casa. Então é interessante quando a visita chega, se eu quero um cão sociável, né? Bem educado, que ele participe desse momento. Que ele entenda que a rotina da minha casa... Eu recebo pessoas, né? Eu tenho uma loja e meu cão vai estar sempre ali próximo. Então, não vamos deixar ele à parte dessa realidade para que lá na frente eu interar ele nessa realidade só depois de adulto, entende? Nessa parte de filhote eu vou mostrar o máximo de estímulos que eu puder para que ele entenda o que eu espero que ele faça também. Sim, e inclusive um cão, ele... tem gente que tem o cão, aí vai uma visita na minha casa. Aí eu pego e boto ele no canil. E ele fica lá se matando dentro do canil, e a pessoa passeando. Isso eu acredito que ele vá, com o tempo, o dia que ele conseguir fugir desse canil e tiver visita, ele pode se tornar agressivo por estar sendo punido cada vez que vai alguém lá, né? E por não saber como que tem que se comportar. Sim. Então, quando eu recebo alguém, meu cão pula muito. Geralmente vai para esse comportamento de ir lá e prender, né? Indiferente se minha casa eu não tenho canil, mas às vezes prende numa sacada. Numa sacada, numa corrente, numa... Exatamente. E aí quando ele tem essa oportunidade e ele não foi apresentado para esse tipo de situações, o comportamento dele pode ser muito variado. E aí pode, em casos extremos, realmente partir até para uma certa reatividade. Eu tenho um pit lata. Eu tenho uma pit lata, né? Então ela é muito ciumenta. Certo. Mas quando vai alguém lá em casa, eu não prendo. Ela começa a latir, dá aquela rosnada, mas eu sei que é uma defesa. Ela está defendendo tanto o nosso território quanto eu, né? Então, o que eu faço? Às vezes a pessoa tem medo, tem um pouco de medo, assim, gosta de cachorro, mas porque o latido dela é muito forte, ela impõe respeito, assim. Mesmo sendo menorzinha, não tem aquele... Não tem toda a estrutura, mas ela tem o sangue correndo ali. Pit, né? E, então, ela come só ração de cão de competição, então ela é muito musculosa, ela brinca bastante, né? Corre muito. Então, o que eu faço? Eu pego a mão da pessoa, não, pode boto junto com a minha. Entendi. E ela cheira, acabou. A gente conhecer o cão que tem em casa... ele é muito importante. Tá? Saber o que ela pode ou não, né? Exatamente. E aí, o fato de eu buscar uma raça determinada, eu vou adotar um cão e saber um mínimo sobre psicologia e até de onde vem esse cão é importante. Sim. Tá? É importante. Eu nunca tive experiência com cães. Eu não vou buscar uma raça de grande porte. Rottweiler, não vai pegar um Rottweiler, um cane corso... Não vai nesse caminho. Não, né? Não vai nesse caminho. Agora eu moro sozinho e para minha segurança eu vou lá comprar um cane corso, por exemplo.
se tu não teve experiência com cães de grande porte, tu corre o grande risco de ter um problema. Tá? Muito sério. Muito sério, tá? Muito sério. Porque são cães que eles exigem uma certa liderança, um certo pulso firme, e que se a gente não sabe impor os limites para o cão, eles assumem a liderança na casa. Hierarquia para cães é uma coisa muito clara. Para eles é muito claro. Quando eles não enxergam uma liderança em casa, automaticamente eles vão se impor nessa posição de líder. E aí, depois, para tirar, é problemático. Sim, isso vem do lobo, né? A estrutura da matilha, né? Como que vem? Engraçado, tem gente que pensa que o que vai na frente é o líder. Não é o líder vai atrás. O líder vai atrás de uma certa distância do bando. Os mais jovens, as fêmeas jovens vão no meio, né? Alguns anciães vêm na frente vem alguns machos jovens, então tem uma estrutura. Quando vê aquela fila de lobo andando, ali tem uma estrutura, é organizada, aquela estrutura daquela Aquela estrutura matilha, familiar, né? Ali, né? E hoje o adestramento ele é baseado muito em estudos sobre lobos. Sim. Então eu tenho um cãozinho em casa, um Spitz, né? Coisa mais lindinha. Só que o comportamento que o Spitz ele exerce também tem muita influência ainda daquela vida selvagem lá atrás, tá? E se a gente não enxerga e não trabalha esses cães de pequeno porte de maneira que, quando necessário exercer uma liderança e impor limites ali, eles também causam e geram problemas como se fosse um cão de grande porte. A gente sempre relata e coloca o Hot, o cane corso, mas até um problema de mordidas, esses cães pequenos eles são um problema grande porque eles geralmente estão sempre no colo. E aí eles têm muito mais acesso a regiões mais sensíveis, por exemplo, o lábio, a orelha, né? E se tiverem também. Né? E aí se eles têm algum tipo de reatividade, eu não tenho uma certa dominância sobre o meu cão, esses problemas, mesmo com cães pequenos, eles vão existir e vão ser problemas. Eu trabalho com cães, né? Tu sabe disso. A gente se conheceu fazendo um trabalho voluntário pra gente com um misto de pastor, né? Isso. Muito agressivo, que foi criado em corrente, né? Então, eu já fui mordido várias vezes, né? Tem que tomar protocolo de raiva e tudo, mas nunca fui mordido por um pitbull, por um rottweiler, porque eu sei, esses cães, eu consigo entender bem eles, sabe? Eu entendo eles. Agora, o pincher, cães assim que uns vira-latas pequenos, mais nervosos, né, muito sofrido na rua, que eu trabalho muito com cão de rua, então às vezes ele apanhou muito, ele é muito desconfiado e às vezes na captura acaba sobrando um dentinho aqui, um dentinho sempre, ali, né? Sempre faz parte do trabalho. Faz parte, né? O pessoal pergunta muito a respeito de mordida, se eu já fui mordido alguma vez, se já teve algum acidente. E os meus são com Yorkshire, Border Collie. Mas o Border é extremamente dócil. O Border me mordeu também. Por quê? Porque quando tu vai te aproximar de um cão, um pitbull que tem já esse estigma de cão agressivo, tu já vai com certo receio, né? Tu já não chega abraçando o cão que tu não conhece, né? E a aproximação ela é super determinante para isso. Então, quando tu vem num York que tu não conhece, com tudo, com as duas mãos vai por cima, ele pode ser reativo ao fato de voltar com uma mordida e tentar te afastar. Achar que tu vai fazer algum mal, né? Exatamente. E o caso desse Border foi isso. Era um cão que era medroso. E aí a minha aproximação ela foi bem invasiva. Porque quando a gente vê esses cães mais peludinhos na rua, a gente procura já chegar, né? Que lindinho. E aí quando eu botei a mão, ele me mostrou. Não tô afim. Não tô afim, né? Então, tem... O cão... Quando é um cão que você não conhece, primeiro... Pergunte ao tutor, né? Exatamente. Posso tocar nele? O tutor já vai te dar toda a ficha técnica do, bem assim. do amiguinho, né? Quando a gente sai com Golden para trabalho na rua,
a gente vê muito isso, tá? A pessoa de longe, ai meu Deus, que coisa mais linda. Aí o tutor que estava conduzindo já perde todo o controle, porque aí o cão, eles são no seu histórico bem sociáveis e recepcionistas, né? O cão já quer sair para encontrar aquela pessoa, aí o tutor nem tá ali, né, fazendo força. Então, o ideal nessas aproximações é a primeira palavra a ser dirigida é ao tutor do cão. Pergunta até para segurança tua se tu pode aproximar, se tu pode fazer um carinho. Nele, exatamente. E ali o tutor é a pessoa mais indicada para te dizer se dá, se não dá, né? Se ele vai ter até controle depois nesse passeio, porque se tu estás na rua e ele não tem um treinamento, por exemplo, para conduzir o cão com tranquilidade, com uma certa calma na rua, tu prejudica o passeio de uma outra pessoa, né? Saiu com o cão, às vezes, ali rapidinho, só para fazer a necessidade, voltar. É interessante tu ter esse mínimo de compreensão da parte da outra pessoa também, né? Principalmente um cão guia de cego, no deficiente visual, né? Quando ele está trabalhando, não toca nesse animal. Isso. Não toca. Tu vai tirar o foco do animal e vai estragar o animal para aquele tipo de serviço. Dessa parte falta muita informação para nós, né? Porque às vezes o cão está dentro do mercado, por exemplo, conduzindo o cego. E as pessoas, não, por falta de informação, não sabem que ele está ali trabalhando. Sim, né? E aí realmente não pode Não toca. O cão, um cão de guia, um cão guia, para você brincar com ele é no horário de lazer dele. Quando ele tira a guia. Exatamente. Quando ele tirou a guia, que ele não está mais guiando o deficiente, aí ele pode brincar com o animal. Exatamente. E a gente tem o cão-guia como base, porque é uma função mais... há mais tempo que a gente vê. Mas hoje tem muito mais trabalhos assim. Por exemplo, o cão de suporte emocional. Sim. É a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa está dentro do avião e está com o seu cãozinho, né? E a pessoa que é lá, ele não está ali por estar. Ele está ali exercendo uma função. Para acalmar aquela pessoa que tem medo de voar. Exatamente, vezes, né? Exatamente. Cão policial também. O cão, quando ele está trabalhando... quando está descansado ali, que o policial está parado na praça... Ele é um cão normal. Ele é um cão normal, mas sempre pergunte ao policial também nessa... Exatamente. Posso tocar? Não, tem animal que não se deixa tocar e até nem pode tocar. Porque ele ativa, né? Porque tem alguns tipos de cães policiais, né? Tem o que acha droga, tem o que acha arma, tem o que ataca, que é para busca de contenção de marginais, né? Então, geralmente esse de contenção não é bom. Esses cães não são aconselháveis. Não é bom tocar, não. Mas é muito mais fácil ver que ele está a trabalho, né? Sim. É muito mais fácil ver do que um cão, por exemplo, de suporte emocional. Às vezes é um cãozinho que a pessoa tem problemas e dificuldade de interação com outras pessoas, e até o cão ele é uma ferramenta para isso, né? E aí a gente às vezes por não entender, né, não acaba, vamos dizer assim, de certa maneira até desrespeitando aquele tutor, porque ele está num processo também de educação daquele cão ali. Sim, eu estudei num colégio onde tinha um professor que ele fazia um trabalho com os deficientes visuais. Ele ensinava a ir até no terminal, depois até no hospital. Certo. Ele fazia alguns caminhos já para essas pessoas, né? E foi incluído um cão nesse... Então, como abordar, né? Às vezes um deficiente visual, você quer ajuda? Pergunte, não chega botando a mão nele. Exatamente. Porque muitas dessas pessoas, eles querem ser autossuficientes, né? Não querem estar ali de coitadinho, eles querem interagir normalmente na sociedade. E assim, quando tem um cão guia, às vezes não toca nesse deficiente, né? Converse, né? Converse. Você quer alguma ajuda? Né? Estou vendo que você não está sabendo. O cão ele vai guiar, mas ele vai guiar para evitar carros, evitar buraco. Poste, mas ele não vai saber levar você, não é um GPS. Não é um GPS, né? Me leve para o mercado. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes dar uma informação, às vezes esse deficiente pode estar precisando de uma informação, né? Mas sem tocar na pessoa, né? E a respeito do cão, nesses casos específicos, nunca. Toca nunca.
Ele tá ali trabalhando e exercendo a função que ele foi treinado para fazer. Sim. Tem que respeitar o trabalho, né? E algumas outras funções, assim, de cães. A gente sabe que tem o funcional, tem o emocional. Tem algumas outras classificações, assim, que a gente desconhece? Então, os cães hoje, eles exercem 1000 funções na nossa sociedade, né? A gente tem cães de terapia assistida. Então, por exemplo, pessoas que treinam cães para ir em orfanato, para ir no asilo, né? Para fazer trabalho em escola. Eu tenho alguns trabalhos em escola também, com cães para dessensibilizar crianças e uma série de fatores, né? Hoje até psicólogos têm usado cães nas suas consultas, por exemplo. Então a gente vê cada vez mais o cão que era lá na sua origem bem funcional, né? Sendo redirecionado para a realidade que a gente vive hoje, né? De uma rotina muito corrida, né? Porque a companhia é uma coisa bem clara que a gente vê, né? Pessoas compram as raças ou adotam raças para companhia no seu dia a dia ali, para fazer uma atividade física, né? Para dar uma corrida na praia, coisas assim. Mas nessa parte de suportes, tanto na parte psicológica, parte clínica, a gente vê também os cães sendo inteirados nessas áreas e com bastante sucesso também. Isso é bem relevante, sim. Inclusive, tem artigos que os cães eles descobrem alguns tipos de câncer. Eles conseguem descobrir só pelo faro, eles conseguem... Crises convulsivas também. Evitam... Eu já vi alguns vídeos na internet de autistas que começam a se bater e o cão, ele interfere. Geralmente um golden, um labrador, um cão assim, ele interfere, ele entra no meio da pessoa, meio que abraça e não deixa, e vai indo e acalma esse autista. Então, Cães que passaram por um processo longo de treinamento, bem direcionados a isso, né? E depois são adequados a uma certa família, uma certa realidade onde eles vão exercer essa função, né? São, claro que raças pré-escolhidas porque tem uma certa facilidade no aprendizado, né? E uma certa qualificação para essa área, vamos dizer assim. Então, se é um cão que ele não é tão apegado na família, nas pessoas, né? Por exemplo, o Chow Chow é um cão mais na dele, mais individual. Então, não é uma raça que tu vai ver com uma certa facilidade exercendo esse tipo de trabalho, tá? Às vezes as pessoas perguntam se a raça ela vai interferir para isso. É muito mais o indivíduo em si, mas quando a gente procura lá um labrador e um golden, é porque essas raças ela têm predisposição a isso, a serem mais apegadas, a serem mais cuidadosas, e é onde tem e por ser um trabalho a longo prazo, tem um investimento nisso também, né? E aí tu tens um mínimo risco de dedicar, ensinar um cão e lá na frente ver que não teve o resultado que a gente esperava. A gente teve uma experiência bem bacana essa semana, na quinta-feira. Eu levei 5 filhotinhos de vira-lata. Nossa, vão fazer... Eu sei que dia 16 eles fazem 45 dias, que é o dia que eles vão tomar a primeira dose da vacina. Então, eu levei eles na Casa Guido para brincar com as crianças. As crianças se transformaram, assim, a brincadeira, pegar no colo, já queria levar para casa, vou levar para casa, vou pedir para a mãe. Então, assim, olha a importância de um animal na vida de uma criança que está passando por um problema tão grave, né? E a criança que está passando por um problema desse, ela não tem consciência do problema que ela tem, não é igual um adulto. Nós sabemos que a gente está com uma comorbidade dessa, a gente fica muito reflexivo, a gente pensa muito, né? Criança não, é quase como um animal, ainda age pelo instinto, né? Pelo momento. Então foi uma coisa uma experiência muito gratificante, né? Muito gratificante. E ter um cão em casa, ele acaba sendo muitas vezes um escape até da nossa rotina, né? Chegar em casa aquele dia difícil, problema com o chefe, problema com o colega, aí chega em casa, tu tens um cãozinho, parece que a gente troca as energias, né? Recarrega as energias, né, na chegada em casa e tendo uma interação ali. Então, quando tu tens um cão bem educado, quando tu tens um cão que está na tua vida e está somando, no geral eles somam, né? Mas eu digo
no fator de não ter nenhum tipo de destruição dentro de casa, não ter um xixi, um cocô fora do lugar. Então tu chega em casa e acaba sendo um alívio para tua rotina, né? O fato de ter aquele teu amigo ali te aguardando, e a gente tem realmente essa troca de energia, né? Todo aquele peso do dia fica ali, naquele abraço, naquela lambida ali, e tá tudo certo. Isso mesmo, os cães eles agem até como um filtro, né? Eles filtram muito a nossa energia negativa, a nossa... Eu, quando eu chego em casa, eu me sinto um Beatle, né? A minha cachorra faz uma festa que... Daí, como eu trabalho com outros animais, primeiro eu troco de roupa, tiro a roupa, tomo um banho, e aí eu vou me dedicar a ela. Para que eu não passe, por mais que ela seja vacinada, mas eu procuro não fazer isso, né? Sempre minimizar os riscos, o né? risco, né? Então daí eu vou, ela começa a brincar e pular e lamber, ela lambe, beija. Nossa, é um carinho assim que ela... Só quem tem um animal, quem não tem não sabe o que está perdendo, né? Bem assim. É uma interação muito... Ela cuida de mim, ela tem ciúmes de mim, isso é muito importante. Até para quem mora sozinho, ter um companheirinho é muito bom. Porque nem todos os dias a gente tá com a vibe lá em cima, né? Sim. Com a energia boa. E aí chegar em casa e ter esse companheirismo, ter esse carinho, essa troca de carinho, sem nada a esperar, isso aí é sensacional. Não tem o que explica. Olhando aí os cães assim, tava vendo esse perdigueiro aí, tem pessoas que têm cães que não sabem a funcionalidade dele, né? Que é, por exemplo, tem um perdigueiro dentro do apartamento. Poxa, não vai dar certo, né? E os cães, por mais que a longo prazo eles já não exercem mais a função, aquilo está muito bem instaurado dentro deles. Instinto, né? Tá? Eu trabalhei um cão, um Golden também, lá de Treviso, que ele carregava muita coisa para dentro do rio, chinelo que ficava na porta, os tênis dentro, tinha um córrego dentro do sítio. Ele pegava os tênis, os chinelos, levava dentro do rio só para ver o tênis descendo e depois saía correndo para buscar de novo. Qual é a função do Golden lá na sua origem? É trazer os patos abatidos pelo caçador. Então, trazer a caça de dentro da água. Tá? Então, ele tinha no seu instinto isso. Né? Embora os pais não trabalharam nisso, os avós, nem os tataravós, era uma linhagem só para a companhia, o instinto ainda estava presente ali dentro daquele cão e ele demonstrava dessa maneira, de largar os objetos dentro do rio para ver ele descendo e depois correr e fazer a captura de novo. Isso acontece com cãezinhos de madame, como chamam, né? Tipo demais. O Poodle, o Cocker Spaniel. Tem gente que pensa, não, esse bichinho aí é um bichinho que tem que ficar só no apartamento. O Poodle é um animal de banhado, ele é um animal de... Ele é um cão que era usado na caça na França. Exatamente. Ele ia buscar a caça. O Yorkshire também. Eu escuto muito que o York não pode ver uma grama que ele rola, que ele volta para casa todo sujinho. O Cocker também é assim. Pesquisa um pouquinho. Vai ver a origem. Vê de onde que veio, vê a função que esse cão tinha. Então a função do York, no caso, era entrar dentro de toca. Então ele vai ver uma lama, ele vai ver um buraco, ele vai querer entrar. Pelo tamanho, ele era usado justamente para buscar raposa. Exatamente. Que estavam dentro da toca. Roedores, coisas assim. Isso mesmo. Ou se não conseguisse pelo tamanho da raposa, pelo menos identificava onde estava. Apontava, isso. Então, claro que hoje a gente tem os cães bem direcionados para a companhia, mas lá na sua origem, todos eles tinham uma função a desempenhar, né? Então, a gente associa muito o pastor, né, alemão ao pastoreio, mas o Hot, por exemplo, era um cão boiadeiro, né? Os cães de caça, como por exemplo, Pointer de aponte, outros para filar mesmo, né? Como dogo, como fila. Então, todos eles tinham uma função e agregavam na família, no meio onde eles viviam, dessa maneira. E tem cães que a gente pensa, sempre foram assim, né? Não, o Dogo foi um cão que um cara idealizou o Dogo. E desenvolveu para aquilo ali. Desenvolveu com mistura de raças até chegar naquele padrão que ele queria, naquele padrão
que eu acho que é um cão muito lindo também. E o bruto. Dogo. É um cão E muito bruto. muito é um cão bruto. Que tem que ter pulso também, ele é muito forte. Porque foi um cão desenvolvido para caça específica de javali. Então, se vai pegar e derrubar um javali, então... Respeita, né? É bem assim. É, isso aí. Tem cães, né? As pessoas não sabem, né? A história do Pinscher. Né? Tem gente que acha que o Pinscher veio do Doberman. Não, o Doberman é uma espécie de Pinscher. Exatamente. Tem vários tipos de Pinscher. Ele veio da cruza do Rottweiler com o Pinscher. E foram apurando a raça até que deu aquele padrão. Exatamente. Do Doberman. E o Doberman, a primeira raça desenvolvida exclusivo para guarda, né? Para guarda, para proteção. As outras raças foram alocadas, vamos dizer assim. Foram direcionadas para fazer guarda, né? O pastor é o grande exemplo disso, né? Mas o Doberman é uma raça bem desenvolvida para proteção, para proteção e guarda. Isso, foi criado especificamente. Tem vários cães assim que eu gosto muito de pesquisar sobre isso para entender a origem, de onde vem esse cão. E isso faz muita diferença. diferença. O comportamento, a gente que trabalha com cães, a gente consegue saber, né? Isso faz muita diferença. Tu saber da origem que o cão veio, a função que ele desenvolvia, te faz entender muito melhor comportamentos naturais que ele está exercendo dentro de casa. Então, assim, a adoção de cães, ela é super importante. A gente precisa muito que as pessoas adotem. Mas quando eu tenho um comportamento de cavar buracos, cavar tocas, né? Num York é muito mais fácil de identificar o porquê do que num vira-latinha. Então, assim, eu apoio 100% a adoção, né? Muito, tanto tu sabes que quando precisa de mim ali, não precisa chamar 2 vezes, né? Sempre estou ali disponível. Mas o saber um pouquinho da onde veio esse cão faz diferença também, né? Na parte de entender os comportamentos que eles desenvolvem ou estão desenvolvendo dentro de casa. Sim, é bem importante conhecer o cão que vai... A tua necessidade, né? Porque tem gente que vai lá, adota um cão e acha que está adotando um brinquedinho que tu é a pilha, que tu liga, brinca, agora não quero mais, desliga, bota na prateleira, né? Não, o cão, ele necessita de cuidado e atenção 24 horas por dia, né? Ele tem suas necessidades, sua ração, o tipo de ração que está dando. Às vezes a pessoa vai alimentar um cão com restos de comida, como era antigamente, há 30 anos atrás, 30, 40. O cão não pode comer cebola, ele não pode comer certas... faz mal para ele. Exatamente, chocolate. Né? Tem gente que tá comendo chocolatinho e vai lá e entrega um pedacinho pro cachorro, né? Eu tinha um cachorro que ela chupava picolé comigo. Picolé de fruta. Que daí é gelo e um pouquinho de anilina ali, um saborzinho. Não tem problema algum. Agora já dá um de leite, os cremosos aquilo ali já pode causar uma diarreia, alguma coisa já que vai dar uma normalidade no organismo do animal, né? Hoje a gente fala muito sobre bem-estar animal, né? E aí o pessoal entende que o meu cão ele tem que comer uma ração de boa qualidade, ele precisa de uma caminha, muitos usam até roupinha no cão e tá tudo certo. Só que alguns cães, eles necessitam também na parte física de uma caminhada, né? Não só nutricional. Exatamente. Igual tu mencionou ali, às vezes o tutor quer o botãozinho de liga e desliga no cão. E a energia que eles têm, comparada à nossa, é muito maior, muito superior. Então a nossa caminhada, mesmo que seja diária, às vezes para aquele cão ela é insuficiente. E aí eu preciso colocar na minha rotina algo que supra também, né, dentro dessa parte de bem-estar animal, que supra também essa parte física do cão, né, com atividade, com adestramento, com brinquedos interativos, para que ele fique mais calmo, mais tranquilo e com a cabeça dele ocupada também. Uma das coisas que podem ser feitas, assim, principalmente quem mora tem sítio, hoje tem os parques também, né, mas com alguns cães não dá para fazer isso sem focinheira, até porque tem lei, tem que ter focinheira e tem que ter a guia curta, mas se puder levar num lugar, numa praia, onde puder brincar com ele, jogar uma bolinha, jogar um frisbee para ele buscar, às vezes a pessoa pode até ficar parada ali, sentada, joga, ele vai buscar e vai te trazer quantas vezes tu jogar, até ele cansar.
Aí dá um cansaço. Isso já aconteceu de eu dar cansaço nos meus cachorros de tanto brincar. Depois eles apagam, é igual criança. Criança tem energia pra caramba. Se não gastar, ela vai ficar reinando em casa, ela vai ficar fazendo arte, ela vai estar destruindo alguma coisa, vai fazer arte. É igual cachorro, né? Cachorro quietinho, quando tá em silêncio em casa, não sabe onde é que ele tá, provavelmente ele tá aprontando uma. Eu ouço muito, Cristóvão, o pessoal diz assim, William, o dia que tu vem aqui em casa, o meu cão dorme o dia inteiro, a tarde toda. Então, assim, o fato de tu aplicar técnicas de adestramento, por exemplo, com comandinhos de junto, senta, tu fazer o cão pensar, entre aspas, né? Pensar o movimento que ele precisa fazer, isso também vai gerar nele uma certa exaustão e aí deixa o cão mais calmo, mais tranquilo dentro de casa, tá? O problema é o quê? A nossa rotina ela é muito corrida. A nossa rotina ela é puxada para nós. E aí a gente vai lá, tem um cãozinho e aí ele acaba ficando em segundo plano. Quando eu chego em casa, né? Chego em casa às 6 horas da tarde, cansadíssimo. O que o meu cão quer? O mínimo de atenção que eu posso. Então, às vezes, dá uma saidinha, brincar com um cabinho de guerra, com um frisbee, uma bolinha, alguma coisa que vai fazer com que a energia dele dê uma baixada, né? E aí a gente tem essa chegada em casa para quê? Vou ficar um pouquinho no celular, né? Agora é a hora do meu descanso. Vou ver uma série, vou ver E aí, vai jogar videogame. Exatamente. E esse ser que tá lá dentro da minha casa esperando o meu retorno, minha chegada, ele demanda e ele necessita de atenção também. Então, esse bem-estar animal, isso eu bato muito nessa tecla. Esse bem-estar animal que a gente tem hoje em comprar tudo do bom e do melhor, às vezes não é o suficiente. O suficiente é a minha atenção e o meu tempo para aquele cão ali. Eu vejo que tem mendigos que tratam melhor seus cães do que muita gente que tem grana pra caramba. Assim. Exatamente. Não só no sentido da comida. Não é só isso que do cão vive, né? É o carinho, a atenção, o amor. A gente vê... Eu já vi cão que foi lá atender com a gente, de pessoas que estão viajando, que fazem umas... Tem uma menina que vinha da Argentina, ela passou ali para consultar o cão dela. Acho que foi ano retrasado, não me lembro. O cão dela era uma saúde, assim, de um cuidado. Dava para ver que o cão é bem cuidado. Isso já aconteceu também com um morador de rua aqui também, tinha um cão. O cão dele era melhor do que muito tutor que leva o cão lá pra gente consultar, viu? Isso eu acredito, até porque a gente vê cães que não estão com a saúde mental boa, eles se automutilando, né? Com queda de pelo. O meu cão não para queda de pelo. Eu já troquei a ração porque me disseram que era da ração. E às vezes Já fiz um exame de raspagem para ver se era fungo. Exatamente. E às vezes é só essa parte emocional do cão que é forte, né? Eles sentem muito e alguns se abalam com mais facilidade do que outros e desenvolvem a queda de pelo, se morder o tempo inteiro, se coçar o tempo inteiro. E aí atitudes minhas estão influenciando nesse comportamento de maneira negativa. E o teu trabalho, assim, estava pensando aqui, por exemplo, o cão eu tenho um York de apartamento. O treinamento é feito dentro do apartamento ou ao ar livre? Ou os dois? Como que funciona? Então, eu trabalho bem na realidade de cada pessoa, tá? Então, vamos supor que esse York, o grande ponto é a ansiedade de separação. É eu sair de casa e o meu cão ele late excessivamente. Então não adianta eu colocar na rotina de treinamento só passeio na rua. Eu vou ter que fazer trabalho de ansiedade de separação dentro do apartamento, na realidade do tutor. O mesmo York, ele também na rua late para todo mundo. Aí sim, eu vou reproduzir o trabalho de dentro do apartamento e vou reproduzir o trabalho do passeio na rua. Então eu faço os comandos de obediência com o cão, passo para o tutor reproduzir, até para ele entender noções de liderança, de psicologia canina, de tudo um pouco, e aí a gente vai reproduzir no trabalho de correção de maus comportamentos a realidade de cada um, entende? Então, o meu caso, os problemas são dentro de casa, é ali que a gente vai focar. No meu caso, o meu maior dificuldade é esse passeio na rua, porque puxa demais, ou late para todos os cãezinhos, e aí eu vou reproduzir muito mais isso do que um trabalho interno. Uma coisa que eu sempre falo é que o cão é um espelho do dono, né? Demais.
Se o dono é violento, é gritão, o cão também vai ser esparrento, vai latir para tudo, para todos, e então isso também reflete demais, né? Aí às vezes a gente tem que adestrar o dono também, né? E o trabalho com cães, eu costumo dizer que a parte com cachorrinho é a parte mais fácil. Eu também acho. Por que disso? Não me levem a mal, mas por que disso? Não, eu também acho, concordo. Parece que a pessoa que menos tem experiência com cão vai buscar o cão mais difícil de se trabalhar. Sim. Sabe? Então, eu tô com um cãozinho aqui em casa, o William vem me ajudar. Eu chego lá, é um fila. Entende? O cãozinho. A pessoa que já trata... o meu filhinho, ele tá querendo me morder. Aí você chega lá, o filhinho é um canicorso muito grande. Entende? Logo argentino. Então, assim, a parte de trabalhar com cães, eu costumo dizer que o cão em si é o mais fácil, né? E fazer a pessoa entender a metodologia do trabalho e que se ela não aplicar, não vai reverter a situação, não é um passo de mágica, ela tem que aplicar, é realmente o mais difícil. Eu sempre questiono quando vão adotar um cão nosso lá, o que tu espera de um cão, né? Eu faço uma entrevista com a pessoa. Eu quero um bichinho para brincar com meus filhos e tal. Aí ele vai lá e veja um pitbull adulto, diz, gostei daquele lá, ó. Eu disse, mas você já teve um cão de porte grande? Você já... Né? Como é que você pretende... eu vou deixar ele na corrente. Não vai, então. E outra coisa que acontece muito é jogar... Tu falou do cachorro para os filhos, né? Jogar a responsabilidade para as crianças, né? A gente chega lá, o cliente fala, não, o cãozinho é do João, o João que vai treinar. Não, querido, é a responsabilidade de vocês. Claro que a criança ela pode ajudar, né? E aí ele também ter uma boa liderança sobre o cão é super interessante e importante, mas a responsabilidade, tanto na hora da adoção quanto na rotina, nos cuidados diários, é teu, né? Sim. Assume essa responsabilidade porque é sua. Até porque é um animal, ele age por instinto, então ele pode ser amável, vai ser uma criança igual uma pessoa. E pode ser um fujão. Um fujão que na rua causa problema. Confusão. Geralmente pitbull não tolera outros animais. No geral. Ele é dócil com crianças, mas com outros animais é perigoso deixar junto. Então, outra pergunta que eu faço. Tens outros animais? Eu já tenho mais um vira-lata lá. Disse, então não é o cão indicado. Não é o cão indicado para ti. Temos essa vira-lata aqui, temos esse. Mas eles querem... Me ligam muito lá também assim, não tem um pincher para doar aí? Eu disse, não, aqui a gente trabalha com animais de rua, né? A gente faz um trabalho praticamente social com os animais. Às vezes entra algum ou outro. Geralmente quando entra um cão de raça, ou é porque a gente estourou algum canil clandestino, né, onde judiava das matrizes, ou quando é uma apreensão policial. Entendi. De maus tratos. Então, às vezes acontece. Só que esses animais a gente não divulga para adoção, porque a gente já tem conhecidos já que já tem 2, 3 cães que pegou o cão de rua todo, que não tem uma pata. Tem uma cachorra que a gente aprendeu uma Rottweiler, ela perdeu as falanges, estava já se desmanchando, já os ossinhos apareciam assim na pata da cachorra. Aí a gente deu voz de prisão, o cara tá preso ainda, tá? E ela perdeu todos esses dedos, ficou só com um mindinho, um pedaço da falange. Então foi feita uma cirurgia, não precisou amputar no cotovelo, né? Porque daí a pantufinha ela consegue andar muito bem, então fechou, cicatrizou, tudo certo. Mas um animal desse eu não vou... A primeira coisa que foi feita foi castrar para doar, porque ela não vai ser matriz. Porque muita gente, eu quero esse Rottweiler. Por que quer? Porque é para tirar a cria para vender, fazer grana, né? Então isso tem que ser observado. Então esses cães a gente nem divulga. Boiadeiro, eu já doei um boiadeiro australiano, pastor. Então eu tenho o último pastor que estava solto aqui na Santa Bárbara, o Ricardo, um amigo meu que tem um sítio no Verdinho, o cachorro tá numa vida de rei lá. Ele engordou, já ganhou peso, o pelo já está crescendo, tinha sido tosado porque ele estava com um problema na pele, não sabemos se era uma bicheira que foi curada, o que foi. Então esse animal foi doado dessa forma, né? Porque, como a gente estava falando, tem que saber
É igual, vou dar um exemplo assim meio hipotético. Tipo um carro, né? Eu vou comprar um carro popular, porque eu tenho dinheiro para manter esse carrinho popular, fazer emplacamento. E tem cães que demandam um Spitz alemão. Já começa pelo valor dele. Exatamente. 3, 4 mil reais. Só que um cão desse, ele sofre muitos problemas, né? Ele te demanda um custo maior até de veterinário, banho e tosa mais frequentes, tudo isso, né? Tem que saber o cão que você tá adquirindo para ser teu companheiro ali, para ver se você consegue manter ele com uma responsabilidade, com saúde, com alimentação, né? A respeito da função que vocês fazem na cidade, até queria te dar os parabéns por estar à frente. Eu sei que é toda uma equipe, mas por estar à frente queria te dar os parabéns. E eu conheço um pouquinho do trabalho de vocês, né, por ter participado algumas vezes ali com vocês. E é um trabalho que por trás é muito mais do que castração e achar pessoas para adoção, né? É um trabalho que tu precisas identificar o perfil de pessoas que se prontificam para adotar um cão, porque às vezes ela não tem o perfil para aquele cão específico que ela queria. O fato de querer raça, a gente às vezes é obrigado a rir, né? Às vezes eu tiro até uma onda nisso. Porque se tu busca uma adoção, vai com o coração aberto, né? Vai com o coração aberto, vai lá conhecer o espaço, deixa o cão te conhecer também. Eu sempre falo, o cão que escolhe a gente. É isso aí. Vai lá e conhece. Não vai assim, eu quero adotar um pitbull branco, eu quero um pitbull Staffordshire. Não. Vai lá. O cão, no olhar, o cão te conquista. É isso. E esse pode até ser o sonho da pessoa. Né? O meu sonho é ter um pitbull do olho branco do olho azul. Ok, tá tudo certo. Mas na hora da adoção, vai com o coração aberto. Chega ali, deixa o cão te escolher também. E aí, depois é só alegria, é só amor. Sim, eu gosto muito do pastor Malinois. Malinois, eu já ouvi de várias pronúncias, né? Então eu gosto muito dessa raça, aquele com a cara bem preta mesmo. Eu acho um lindo animal, inteligentíssimo, né? Então eu tenho esse sonho de ter esse cão. Eu ainda vou ter um pastor. Eu já tive Rottweiler, já tive pastor alemão, eu já tive alguns animais assim, dálmatas, eu já tive 2 dálmatas, né? E eu não comprei nenhum animal. Em todos esses animais de raça que eu tive, eu não comprei nenhum. Acabaram vindo para minha mão, porque a gente disse, cara, tu gosta de Rottweiler? Eu tenho um Rottweiler aqui, cara, para adoção e tal. Eu ganhei de um amigo meu que eu ajudei a curar um bichinho. Ele disse, quando eu tiver uma ninhada, eu vou te dar um e tal. Então, pode ter esse sonho, mas não deixe de adotar, né? Exatamente. Um vira-lata, tirar um animalzinho de uma situação de rua. Seja o anjo, como eu sempre falo. Semana passada eu já falei isso. Seja o anjo na vida desse animal, né? Que você passou por ele. Não pegue só e ligue lá para nós. Tem um cachorrinho aqui, ó. É da responsabilidade da prefeitura. Não é responsabilidade da prefeitura. Aquilo ali é responsabilidade do irresponsável que botou esse animal lá na rua. É isso aí, né? Ou o irresponsável que tinha um cachorro, tanto macho quanto fêmea, com a prefeitura disponibilizando castração e não buscou ajuda, né? E aí o que vai acontecer com esse cão? Ele vai se reproduzir. Sim. E aí esses cães depois, infelizmente, tem uma degradação, né? Sim. Né? A gente vê bastante na cidade vizinha aqui do Balneário Rincão, o pessoal que abandona lá. Nossos bairros aqui também com bastante animais abandonados. Por quê? A cidade, ela tá disponibilizando um serviço, né? E a gente não utiliza. Aí depois a gente tem que remediar. Sim. Né? Acontece muito. Eu fiz mutirão. Faço mutirão toda quinta e sexta. Nos bairros. Teve bairro, a gente tem capacidade técnica de 20 animais por dia. Tá? Teve um bairro aí que eu não vou citar. Teve um bairro que deu 4 animais. Ou seja, de 20 cadastros, as pessoas não vão. E eu fui até o bairro. Às vezes, porque tem que ir lá fazer o cadastro. Depois tem que levar o animal na clínica. Poxa, eu fui lá com a nossa Sprinter, eu busco o animal, levo na clínica, levo de volta no bairro e ainda dou um medicamento pós-operatório.
E a pessoa não é capaz de acordar um pouquinho mais cedo para levar. Aí. E aí, na hora de ligar lá pro núcleo, reclamando, vem aqui buscar porque tá... Pra imprensa, é complicado, gente. Pra fazer na rede social, né? E aí é complicado. Mas a gente já está quase encerrando já o nosso podcast de hoje. Mas deixa aí teu recado aí, teus telefones, teus contatos, como é que pode te achar. Então tá, eu tô no Instagram ali, William Castro 1010, tá? Ali tem um pouquinho do meu trabalho. Eu atendo na cidade de Criciúma e na região inteira, indo a domicílio, indo na casa do cliente, desenvolvendo esse trabalho de adestramento, tá? Todas as raças, todas as idades, e a gente está aí para ajudar. Eu costumo dizer que aquele primeiro cão que eu mencionei aqui, que foi o que me fez buscar o adestramento, me fez entender que a gente está aqui, às vezes tem que doar um cão, tem que se desfazer de um cão que era o nosso sonho, porque faltava um pouquinho de informação. Então, o que precisarem de mim, eu fico sempre à disposição, tá? Os meus clientes sabem que no WhatsApp eu estou ali sempre disponível para eles. E no que precisarem de mim para tirar dúvidas, para informação ou para a gente trabalhando juntos, eu me disponho, estou aqui. O Christoph também sabe que eu estou sempre disponível para o núcleo e para ele, né? Quando precisar, é só dar uma chamada e contigo não precisa ser 2 vezes, né? Uma só. E eu agradeço parceria. E eu agradeço a oportunidade de ter vindo, tá? Ter falado um pouquinho do meu trabalho, da minha rotina, da minha realidade hoje. É isso aí. É isso aí, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de cachorro. Né? Falar sobre cachorro é com nós mesmo. A gente gosta muito, né? Mas mais à frente, uma próxima, vamos voltar aí para conversar mais um pouco. Agradeço. Então tá, dando um tchau para vocês aí, até semana que vem. Esse programa fica disponível no canal Christoph de Lima e também no Portal Nações. Até semana que vem. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação Multi-Unesc. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser Unesc faz toda a diferença. Unesc, a nossa universidade. Olá pessoal, eu sou o Jonathan, gerente de loja Adelina aqui de Criciúma, Avenida Rui Barbosa, centrão de Criciúma. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da loja Adelina para você, a loja que é apaixonada pelo cliente. Vem comigo, Marcio. Aqui a gente tem uma linha muito grande de lavadoras, televisão, refrigeradores, eletrodomésticos, celulares, tá? Aqui você encontra tudo para sua casa, toda a linha de móveis, entrega e montagem gratuita, sem contar que o nosso crediário é próprio, é facilitado, então corre para a loja Adelino, que é a loja apaixonada pelo cliente. O pessoal aí, tá todo mundo no atendimento, os vendedores no atendimento, melhor atendendo o cliente, melhor atendimento de Criciúma, sem dúvida. Corre para a Adelino, que só aqui você encontra toda a variedade, todo o mix, a entrega e montagem gratuita. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente.